fala em Efésios, capítulo 4, não é o meu texto da mensagem ainda, mas é só a introdução. Ele diz assim, no versículos 11 e 12, que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para edificar, treinar, equipar os santos, para que os santos possam fazer o ministério. Agora prestem bem atenção, isso aqui é muito forte, muito profundo. Nós, por muitos anos, nós evangélicos, nós acabamos criando um neoclericalismo. Deixa eu explicar. O que acontece? Quando as igrejas cristãs, bem tradicionais, né, ortodoxas, católicas, romanas, etc., tinha muito clericalismo, né? Só pode efetuar o ministério quem é clero, quem é formado. Aí, o que aconteceu? Nós que cremos no ministério quinto, o ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, sem querer, nós criamos um neoclericalismo, porque nós acabamos quase dando de entender que só pode efetuar a obra de Deus se for um pastor, um apóstolo, um mestre, e muitos cristãos se tornaram meros espectadores, e Deus nunca quis que fosse assim. Ele nunca quis que o ministério fosse monopolizado pelos pastores, pelos mestres, pelos evangelistas. Por isso que ele fala que até o evangelista, olha só, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, estão aí para quê? Para fazer o ministério? Não, mas para equipar os santos, para os santos poderem fazer o ministério. Então, isso é impressionante, que o papel principal do evangelista, eu sempre achava que era de ganhar almas. Claro que ele é perito nisso, ele vai sempre ganhar muitas almas, mas o papel principal dele não é esse. O papel principal do evangelista é de equipar os santos, para que todos os santos possam ganhar almas. Não é impressionante isso? Então, o papel principal do pastor, eu sempre achava que o papel principal do pastor era cuidar de ovelhas. Óbvio, pastor cuida de ovelhas. Mas a Bíblia fala em Efésios não. O papel principal do pastor é equipar os santos, para que todos os santos possam efetuar o ministério. Então o papel principal do pastor, o que é? Equipar os santos, para que todos os santos possam pastorear ovelhas, cuidar bem das ovelhas. E é interessante de que alguns anos para cá, a ficha caiu no mundo evangélico, que é para todo crente ganhar almas. Todo crente tem que ganhar almas, todo crente tem que ganhar almas, e todo mundo começou a entrar em Cristo para ganhar almas. Só que pararam aí. Mas a Bíblia fala, assim, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Mas Jesus não somente disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele também disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Se ele está nos enviando assim como o Pai o enviou, não é só para ganhar, mas é para cuidar bem. E meu papel como pastor é de equipar os santos, para que todos os santos saibam cuidar bem das ovelhas. É uma ilustração que eu gosto muito de dar para as pessoas, é o seguinte: veja bem, se um pastor de ovelhas, de animal, ovelha, bé, se um pastor de ovelhas, ele quer aumentar o rebanho dele, o que ele faz? O que ele faz? Será que ele vai para um hospital? E aí ele entra na sala de parto, começa a gemer, aí vai saindo as ovelhinhas. Bé, bé. Não é assim que faz. O que ele faz? O pastor que quer aumentar o rebanho dele, ele só tem que garantir que as ovelhas vão ser bem sadias. Porque ovelha sadia sempre dá muita cria. Então ele vai dar muito capim verde, né, da palavra, muita água do Espírito, né? Aleluia. E elas vão procriar automaticamente. Então, quem é que dá ovelha? É o pastor? Não, é ovelha que gera ovelha. Diga, ovelha gera ovelha. Agora, eu, por exemplo, sou pastor,
Mas eu também sou ovelha do pastor Jesus. Então, meu papel como ovelha é gerar outra ovelha. Meu papel como pastor não é gerar ovelha. Meu papel como pastor é cuidar bem das ovelhas e reproduzir o ministério nelas, para que elas sejam sadias e reproduzem. Você está entendendo? Mas, então, ovelha que gera outra ovelha. Agora, quem que dá leite para aquelas ovelhinhas que estão nascendo? Imagina, é o pastor. Imagina o pastor com 1000 mamadeiras dando leite para as ovelhinhas. O que é isso? Não. Quem é que dá leite para as ovelhinhas? Diga, é a ovelha que a gerou. Diga para o seu vizinho, fala assim: Deus quer que você gere vidas e cuide bem delas. Amém? Então, em cima dessa mentalidade, eu gostaria de falar sobre restaurando soldados feridos. Restaurando soldados feridos. Escuta bem, interessante que na Bíblia, a igreja é comparada a uma grande família. Deus é o Pai, nós somos irmãos um dos outros, Jesus é o nosso irmão mais velho. A igreja também é comparada com um exército, onde Jesus é o nosso general e nós estamos marchando, e ele diz: não sejais vencidos pelo mal, mas vence o mal com o bem. A igreja também é comparado a um corpo, o corpo de Cristo, onde nós somos membros um dos outros. A igreja também é uma escola, eu acabei de falar, onde nós somos equipados e treinados para o ministério. Mas você sabia que também a igreja, na Bíblia, ela é comparada a um grande hospital? A um grande hospital, para acolher todos os doentes, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, os feridos. E a igreja não é só um grande hospital para os de fora. A igreja é para ser um grande hospital para os de dentro também. Para os de dentro também. Abra sua Bíblia para o livro de Tiago, por favor. Tiago capítulo 5. Os últimos 2 versículos do livro de Tiago. Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós, ele está falando entre vós, entre os irmãos em Cristo, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Sabe, meus amados, veja bem algo muito interessante. Alguém disse, e é uma frase muito triste, mas infelizmente em muitas situações ela tem sido verdadeira, que a igreja é o único exército que mata os seus feridos. Deixa eu explicar. Você sabe qual é a lógica da mina? Você sabe que a mina não é feita para matar soldados, é feita para alejar os soldados. A mina não é feita para matar. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Um país que está querendo defender o seu território, as divisas, ele vai colocar lá nas divisas muitas minas, para que o exército invasor seja impedido de entrar. Agora veja bem, se a mina, quando o soldado pisa na mina sem querer, e a mina explode, se ela matasse aquele soldado, os outros soldados iam falar: poxa, que pena, o cara morreu, vamos ficar avançando. Mas por isso que a mina não é feita para matar. De propósito, ela é feita para não matar, ela é feita para alejar. Porque quando aquele soldado é ferido, então ocupa tantos outros soldados. Agora escuta bem, que frase triste, que a igreja de Jesus é o único exército que mata seus feridos. É como se a gente estivesse avançando contra o território do inimigo. Aí um irmão de repente cai em pecado, é ferido pelo diabo,
Ou como diz aqui Tiago, ele se desviou da verdade. Aí ele está no chão sangrando. Ai, o inimigo me atingiu. Aí quantas vezes nós temos feito isso, irmãos? Ei, rapaz, por que você deixou o diabo te pegar? Não tem tempo para perder com quem não quer nada. Acaba de matá-lo e vamos em frente. O único exército que mata os seus feridos. Agora, no Brasil, queridos, dizem que tem 30, 40 milhões de desviados. Era só ganhar os desviados para Jesus, já seria um avivamento completo. Talvez tenha mais gente que já fez decisão que não congrega mais do que fez decisão e ainda congrega. Já pensou uma coisa dessa? É assustador. Tem alguma coisa errada. Agora, eu quero falar aqui um pouco sobre os sintomas da tendência de matar soldados feridos. Porque talvez você diz, pastor Eibe, eu não sou desse jeito não. Eu não mato soldado ferido. Eu sei que todos nós pensamos que nós não somos. Mas na medida que eu vou aprofundando aqui, eu acho que você vai ver que todos nós temos, humanamente falando, naturalmente falando, um pouco essa tendência de matar os feridos. De matar os feridos. Então preste bem atenção. Vamos falar sobre os sintomas dessa tendência de matar soldados feridos. Primeiro sintoma: esquecer todas as coisas boas que esses soldados já fizeram. Parece que dá uma amnésia diabólica. Eu lembro de um pregador muito famoso na televisão, que caiu em adultério e confessou o adultério dele publicamente. E eu lembro que a Rede Globo, ela divulgou demais esse adultério desse pastor, e foi um certo escândalo. E eu tenho um amigo, o nome dele é pastor Epaminondas, e ele era gerente de um banco, e ele já era um homem de Deus, um pastor. E ele tinha um outro amigo, que ainda não era evangélico, que era gerente de um outro banco, e também gerente, mas não era evangélico. O que o pastor Epaminondas começou a pensar? Ai, como que eu vou encarar meu amigo? Porque meu amigo tinha me dito que ele assistia tanto esse pregador na televisão, que ele gostava tanto desse pastor, e agora a Rede Globo divulgando a falha moral desse pastor. Ai, como que eu vou encarar esse meu amigo? Aí a próxima vez que ele esteve lá na cidade do amigo dele, e viu esse amigo, o amigo ainda não era convertido, e o pastor Epaminondas viu ele e falou assim: olha, que coisa triste, né, que aconteceu com o pastor fulano de tal. Aquela pessoa ainda não convertida, sabe o que ele disse? Ele olhou para o pastor Epaminondas e ele disse: é verdade, Epaminondas, eu fiquei muito triste, mas sabe, eu perdoo aquele pastor. Eu perdoo aquele pastor porque eu nunca vou poder agradecer aquele pastor o suficiente por tudo que as mensagens dele ajudaram tanto a mim como a minha família. Impressionante, uma pessoa que ainda nem era evangélica, estava com melhor atitude do que muitas vezes nós evangélicos. Então, uma das tendências de matar soldado ferido é essa amnésia diabólica, de esquecer todas as coisas boas que aqueles soldados fizeram. Segunda sintoma dessa tendência de matar soldado ferido é condenar, é falar mal, condenar. Interessante que a Bíblia fala que o diabo é o acusador dos irmãos. O diabo é o acusador dos irmãos, que os acusa dia e noite diante do trono de Deus. A Bíblia fala isso. Eu achei fantástico a história verdadeira do John Hyde. O John Hyde foi um dos homens que na época do avivamento na Índia, dizem, foi o homem que através das suas orações, Deus usou para ser o catalisador do grande avivamento na Índia. Ele fazia o seguinte: ele ficava orando por uma certa cidade, dia e noite, horas e horas e horas, dia e noite, dia e noite, dia e noite, até haver avivamento naquela cidade. Aí depois que o avivamento já estava acontecendo naquela cidade, ele começava a orar para outra cidade. O John Hyde, ele era, um dos apelidos dele era joelho de camelo, porque de tanto
ele orar de joelhos, criou-se grandes calos no joelho dele. Ele orava de joelhos com a cabeça para baixo, no mínimo 10 horas por dia. Quando ele morreu, o médico que fez a autópsia do corpo dele não sabia quem ele era, e disse assim: qual era a profissão desse homem? Falaram: por que, doutor? Isso é muito estranho. Quando eu abri o corpo dele para tentar ver as coisas. Mas por quê? Por que, doutor? Não, ele trabalhava de cabeça para baixo, era? Mas por que o senhor diz isso, doutor? Porque os órgãos estavam todos deslocados para o centro e para cima. Olha só que coisa forte. E o John Hyde conta uma história que ele estava lá, de joelhos, orando para tal cidade. E estava orando por um pastor naquela cidade. E ele estava orando assim: Senhor, o pastor fulano, ele conhece muito a palavra, ele é um grande teólogo, mas ele é só intelectual, Senhor, nada de fogo, ele é frio, ele é uma geladeira, Deus. Bota fogo nessa geladeira, Senhor, porque esse homem é frio, é só letra, e letra mata. Ele orando assim, quando de repente ele sentiu fisicamente um dedo nos lábios dele assim. Aí ele parou de orar. É claro que pararia qualquer um, né? Aí ele parou de orar e ele ouviu uma voz bem baixinha falar no ouvido dele: quem toca no meu ungido, toca na menina dos meus olhos. Ele disse, aí a revelação veio, ele falou: Senhor, me perdoe, que eu estava servindo de acusador dos irmãos diante do teu trono. Esse é o papel do diabo. Mas tem crente que... Você sabe uma coisa, irmão? Nem Deus quer ouvir suas fofocas. Nós não podemos estar condenando. Eu não sei por que parece que crente gosta de falar do último líder que divorciou, do último escândalo. Que apetite mórbido é esse, meu irmão? Nós vamos falar das coisas que Deus está fazendo, não vamos falar das coisas que o diabo está fazendo. Amém? Aí o John Hyde falou assim: Deus, então como que eu devo orar por esse irmão? Deus falou assim: ore me agradecendo pelas qualidades que ele tem, e aí peça que eu derrame ainda mais fogo sobre ele. E ele começou e falou: Senhor, esse pastor, ele é sincero, Pai, ele conhece a tua palavra, ele ama a sua palavra, ele é um estudioso, ele é um maravilhoso. Taca mais fogo ainda mais nele, Senhor. Irmão, depois que ele começou a orar dessa nova forma, ele disse que não demorou muito, aí veio a notícia daquela cidade, que aquele pastor estava pregando com fogo, com sinais, e que havia um grande avivamento naquela cidade, para a glória de Jesus. Queridos, eu vi uma história, não sei se é verdadeira, mas é de um pastor que estava jejuando, e ele tinha feito um propósito de jejuar até tal dia, tal hora. E eu sei que antes do jejum dele terminar, a esposa e os filhos tinham que comer, né? Ele estava aqui no quarto trancado, mas a esposa dele estava cozinhando um feijão, e ele sentiu o cheiro do feijão vir por debaixo da porta assim. Aí ele falou: Senhor, tu vais me perdoar, mas eu vou entregar o jejum agora, antes da hora. Ele saiu e encheu a pança de feijão. Aí quando estava com a barriga cheia, né, depois de jejuar, deu um sono profundo. Aí ele foi dormir. Enquanto estava dormindo, alguém chegou na casa: pastor, tem um endemoniado. Tem um endemoniado, pastor, veio expulsar o demônio. Aí ele pediu perdão a Deus, falou: Senhor, me perdoe, que eu realmente entreguei o jejum antes da hora, tudo, mas eu sei que não é pelos meus méritos, é pelos méritos do sangue de Jesus que eu vou, e eu vou mesmo. A Bíblia, a tua palavra promete: em meu nome expelirão demônios. Chegou lá e foi expulsar o demônio. Irmãos,
a pessoa endemoniada e os parentes dela, ninguém soube dessa história do feijão, ninguém sabia. Mas quando o pastor foi expulsar, ele falou assim: sai, demônio. O demônio falou: não saio. Ele falou: sai em nome de Jesus. O demônio: não saio. Ele falou: sai porque eu estou te ordenando em nome de Jesus. O demônio olhou para ele e falou assim: você acha que com essa barriga cheia de feijão você vai me expulsar? Aí o pastor, achei tão lindo a resposta dele, e falou assim: olha, eu te expulso, não é pelos meus métodos, é pelos métodos do nome de Jesus. Então você vai sair pelo nome de Jesus, com feijão ou sem feijão, sai! Em nome de Jesus. E o demônio saiu, e a pessoa foi liberta. Amém? Aleluia. Olha para o seu vizinho e fala assim: com feijão ou sem feijão, você é um abençoado por Deus. Aleluia. Romanos 8:1 diz: agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, irmão? Levante as duas mãos e diga: obrigado, Jesus. Que não há nenhuma condenação. Diga: não existe condenação contra a minha pessoa. Aleluia! Outro sintoma dessa tendência diabólica de matar soldado ferido é quando a gente julga e fala mal. Tiago capítulo 4, versículos 11 a 12. Tiago 4, 11 a 12 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ah, mas esse quarto sintoma dessa tendência de matar soldado ferido é a mais forte. Sabe qual é? Ignorar. Porque às vezes a pessoa fala assim: pastor, Deus sabe que eu não falo mal mesmo quando eu fico sabendo de um irmão que caiu em pecado, de um irmão que está com problema. Eu não falo mal mesmo, eu nem gosto que as outras pessoas fiquem falando. Amém, parabéns, você não fala mal, mas você também não faz nada. Não faz nada para restaurá-lo. Você sabe o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 11? Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Quem cala, consente. Se você só fica calado e não faz nada para restaurá-lo, você ainda está errado, com todo o carinho que eu digo. Ainda está errado. Porque esse sintoma de ignorar simplesmente e de não ir atrás, irmãos, nós temos que começar a mudar nossa cultura cristã. Toda vez que você souber de um irmão que foi atingido por maligno, nós temos que ter aquele de um exército bem treinado. Vamos socorrer, vamos atrás. Abra sua Bíblia agora, por favor. Você vai deixá-la aberta por muito tempo, porque nós vamos ficar aqui nesse texto algum tempo. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas 10, 30 em diante. Deixa eu falar uma coisa. As células dessa igreja são uma bênção, estão fazendo tanto para a glória de Jesus. E eu creio que quando cada membro de cada célula tiver esse DNA, isso fazendo parte do seu código genético, de toda vez que tiver um irmão que tem qualquer problema, de ir atrás e restaurá-lo, meu irmão, é uma coisa muito linda. Olha o que diz aqui em Lucas 10, versículos 30 em diante. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, fez o que, irmãos? Passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, o que? Passou de largo. Agora, Jesus está mostrando o grande erro desses homens. Eles não saíram julgando, talvez, nem falando mal, simplesmente
passaram de largo. E quantas vezes nós temos feito isso? Isso é um sintoma dessa tendência maligna de matar soldados feridos. Toda a igreja é chamada a exercer o amor. Nós somos um grande hospital. Deus chamou cada membro da igreja para exercer esse amor, para ativamente ir atrás. Agora eu lhe pergunto, como restaurar os soldados feridos? Fica aí com sua Bíblia aberta, agora veja o versículo 33, o próximo versículo, 33. Vamos ler em voz alta, todo mundo junto, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele. Olha os segredos que ele praticou. Primeira coisa, passou-lhe perto. Diga, passou-lhe perto. Você tem que se aproximar daquela pessoa. Você soube de um irmão que está afastado, que está chateado, talvez até está falando mal da liderança, e está com atitude errada, ou que caiu em pecado? Irmãos, não basta só não falar mal, não basta só não julgar e condenar. Nós temos que ir atrás, temos que procurar aquele irmão. Isso não é dever só do líder de célula, isso não é dever só dos pastores. Não, que mentalidade errada. Isso é dever de todo cristão. Toda a igreja é chamada para ser um grande hospital, um enfermeiro e uma enfermeira nesse hospital, de exercer esse amor. Então nós temos que ir atrás, tem que se aproximar da pessoa. Segunda coisa, primeira, passou-lhe perto. Segunda, vendo-o. Diga, vendo-o. Nós temos que ter a visão do Espírito Santo para enxergar a pessoa com a carência que ela tem. Eu já vi irmãos se aproximar de irmãos que foram feridos pelo maligno, que estão lá sangrando, e esses irmãos se aproximam e falam assim: por que você está ferido, meu querido? Vamos voltar para Jesus, Deus quer curar suas feridas. Aí a pessoa que está ferida começa a falar mal do fulano, do ciclano e tal, porque o maligno usou assim. E ele começa a falar dos bandidos, né, que feriram ele. Aí aquela pessoa que está aqui, em vez de restaurá-lo, começa a concordar com ele. Rapaz, esses bandidos são bandidos mesmo. Que horrível. Faz o seguinte, você fica aí que eu vou atrás dos bandidos. Olha só, agora ele também está se tornando um soldado ferido. Que coisa maligna, que coisa. Você tem que ver com. Diga assim, eu tenho que saber enxergar com os olhos do Espírito Santo. Então, quando a pessoa começa a falar, você tem que saber enxergar pelos olhos do Espírito Santo e falar assim: meu querido, Deus quer te restaurar, você tem que perdoar, e você vai trabalhando, e você vai amando, porque você não vai ser contagiado e afetado pelos mesmos bandidos que ele foi. Agora, terceiro lugar, primeiro falou, passou-lhe perto. Segundo, vendo, tem que enxergar com a visão do Espírito Santo, senão sai com raiva dos bandidos também. Terceiro, compadeceu-se dele. Diga, compadeceu-se dele. Aí que eu acho o exemplo de Jesus uma coisa fenomenal. Jesus tinha tanta compaixão, tanta compaixão. Em Isaías 42, versículo 3, era um versículo profético acerca de Jesus. Isaías 42, versículo 3 diz assim: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. É Isaías 42, versículo 3. Diga assim: ele não apagará a torcida que fumega. Ele não apagará a torcida que fumega. Ele não esmagará a cana quebrada. O que é isso? O que está falando? Deixa eu explicar. A cana que está se referindo aqui era um tipo de capim que até hoje cresce lá à beira do Rio Jordão. E até hoje os meninos fazem isso lá. Eu vi essas flautas sendo vendidas lá no país da Jordânia. Eles pegam essa cana e eles pegam um pauzinho e tiram o miolo dessa cana, desse capim, e fazem flautas bonitas, artesanais. Só que tem um negócio: às vezes quando eles estão tirando o miolo daquela cana,
a cana quebra. Quando a cana quebra, o que os meninos fazem? Esmagam a cana quebrada, descartam ela, porque está cheio de cana aqui, vou pegar uma novinha em folha, porque essa que quebrou não presta mais. O que ele disse que Jesus faz? Jesus não esmaga a cana quebrada. De repente, Jesus começou a trabalhar na sua vida, começou a te tratar, mas de repente, teve uma desavença com o discipulador, com o líder de célula, a cana quebrou. Só porque você falhou, só porque você pisou na bola, só porque você caiu em pecado, Jesus não pega e esmaga a cana quebrada. Não, a cana quebrada, Jesus fala, opa, não, ainda pode ser usado. Ele endireita ela de novo, ele conserta ela, e ele fica trabalhando, porque aquele que começou uma boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí ele fala assim, ele não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida que fumega. A torcida era o pavio. Torcida era o pavio que usava-se na lamparina de azeite. Então, à noite, as lamparinas acesas, e de repente, uma lamparina, o dono da casa esqueceu de abastecer com azeite, e acabou o azeite. Então o fogo que estava queimando o pavio, a torcida molhada, agora começa a queimar a torcida, o pavio seca. A torcida seca. Então o que acontece? A torcida começa a fumegar e queimar, e solta uma fumaça negra, um mau cheiro. O que o dono da casa faz? Ele vai correndo lá, faz assim, ó, e ele apaga a torcida que fumega. Ele apaga a torcida que fumega, pega aquele pavio, joga fora, abre uma caixinha onde tem torcida nova e coloca lá e abastece. Mas o que ele fala que Jesus faz? Ele não apaga a torcida aqui. Olha só, o que acontece? Eu e você estávamos trabalhando na obra, talvez liderando célula, ganhando almas, mas nós esquecemos de nos abastecer com óleo. Nós esquecemos de nos abastecer na presença de Deus, na intimidade do Espírito Santo e da palavra. Então nós começamos a trabalhar na nossa própria força. E ao contrário daquele arbusto que Moisés viu, que o fogo não se apagava, porque não estava queimando, usando o combustível do arbusto, mas era o combustível eterno, infinito do poder de Deus. Agora o seu combustível acabou, e você começa a soltar uma fumaça negra, começa a cheirar mal. Em vez de repartir a fragrância de Cristo, você começa a ficar queimado com o ministério. Aí o que Jesus faz? A Bíblia fala, e não apaga a torcida que fumega. E não te abafa e fala assim, não, isso aqui nunca mais vai servir, isso aqui eu nunca mais vou poder usar. Não, ele não apaga a torcida. Ele fala, faltou azeite, vamos colocar o azeite primeiro, vamos consertar, ele ainda vai poder funcionar, você vai ver. E ele sopra o sopro do Espírito, e logo o fogo está queimando, logo o fogo. Você vai ser muito usado por Deus, que o azeite vai voltar, o azeite está voltando em nome de Jesus. Sabe, queridos, a Bíblia fala que nós somos chamados a sermos iguais a Jesus. Jesus nunca descartava ninguém. Jesus nunca descartava ninguém. A Bíblia fala que o próprio apóstolo Paulo, eu gosto tanto que ele disse, eu gosto de olhar nos olhos do novo convertido e falar esse versículo, Filipenses 1,6 para você, meu irmão. Eu estou bem certo que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso que Jesus é chamado o Alfa e o Ômega, porque Alfa é como se fosse a letra A no alfabeto grego, e Ômega é como se fosse a letra Z. O que está dizendo? Ele é o começo e o fim, o Alfa e o Ômega. Quando ele começa a operar na sua vida, ele não vai parar aqui depois lá no MNOP, no meio do alfabeto. Não, ele começou uma boa obra na sua vida, ele vai completá-la. Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Ele começou, ele vai completar essa boa obra, em nome de Jesus. Agora, deixa eu falar uma coisa. Depois que esse samaritano
teve a compaixão, o que ele fez? Olha o versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Nós vamos continuar a leitura daqui um pouco, mas vamos parar aí. Óleo e vinho eram remédios caseiros, muito comuns naquela época. O óleo aqui representa uma palavra de fé, ungida com o poder do Espírito Santo. Eu lembro de um irmão, porque quando nós mudamos para Fortaleza, eu comecei a liderar a célula, tudo de novo. Em um ano, eu tinha multiplicado minha célula tantas vezes, eu e minha esposa e minha filha. Minha filha estava liderando células de crianças, e eu e minha esposa células de adultos. Em um ano, sem ninguém de Santarém, viu? Era tudo pessoas de Fortaleza mesmo, sem ninguém de Santarém, nas minhas células. Nós chegamos a aproximadamente 17 células. Mas eu trabalhei dia e noite, dia e noite. Mas foi o seguinte, foi tão engraçado, porque no começo, que eu já estava, eu havia trabalhado muito em células lá em Santarém. Mas depois de muitos anos, estava cuidando de tantas, centenas de células, que eu nunca mais tinha liderado uma célula. E quando cheguei em Fortaleza, eu falei, eu vou agora liderar de novo. Eu falei, para liderar a célula, tem que ganhar almas. Então, as pessoas que moram no meu condomínio, hoje, graças a Deus, já tem células lá, e é uma bênção, e tem vários convertendo. Mas, meu irmão, no começo, eu não estava conseguindo ganhá-los para Jesus. E eu vi, vai demorar um pouco. Quem que eu vou poder ganhar para Jesus aqui? A minha célula eu tenho que começar uma célula. Aí eu vi que o jardineiro parece que estava mais aberto para as coisas de Deus, o jardineiro do condomínio. Então eu comecei a me aproximar do jardineiro. E ele começou a abrir o coração. Falei, eu vou ganhar esse cara para Jesus. Aí eu marquei um horário. Falei, vamos reunir tal hora que eu quero conversar com o senhor. E ele não veio. Eu falei, meu Deus, nem um jardineiro eu estou conseguindo ganhar para Jesus. Eu falei, mas eu vou ganhar. Aí a nossa secretária doméstica, ela falou, olha, ela falou, eu moro num bairro popular, praticamente uma favela mesmo, uma favela. E ela falou, ela era desviada, ela reconciliou com Deus conosco, e ela falou, eu aceito uma célula na minha casa. Que alegria. Eu e minha esposa começamos uma célula na casa dela, começamos a ganhar muitas pessoas para Jesus, naquela favela. E sabe que Deus nos honrou tanto, que dentro de pouquíssimas semanas, aí surgiu uma célula na minha casa, no condomínio. Então eu tinha agora 2 células poderosas acontecendo. Uma na quinta noite, na favela, e outra quarta-feira à noite, com outro tipo de pessoas totalmente, né, no nosso condomínio. E minha filha já tinha 2 células de crianças, uma na favela e uma no condomínio também. Aí foi crescendo. E uma coisa muito interessante que aconteceu lá na favela, é porque eu e minha esposa entrávamos lá evangelizando, ganhando muitas almas para Jesus. E eu falava, amor, nós temos que trazer nossos filhos aqui, para eles verem tudo isso, porque é uma experiência transcultural mesmo, né? Você sabe, aquelas vias, aquele mau cheiro, o esgoto, aquelas ruelas muito estreitas. E eu falei, tá vendo, amor, não é tão violento. A gente notava que até durante o dia, quando a gente, para sair da favela, os irmãos da favela nos acompanhavam até a gente sair da favela. Eu achava que era só porque eles estavam exagerando na segurança. Aí eu comecei a descobrir coisas que os irmãos começaram a me falar. Mas mesmo assim eu tentei convencer minha esposa, vamos trazer nossos filhos aqui. Ela falou, não, amor, acho muito perigoso. Aí eu estava evangelizando um senhor que depois até descobri que ele era um traficante de droga. E eu estava lá evangelizando, eu falei assim, aqui não é tão perigoso não, né? Ele falou, não. Ele falou, semana passada morreu um bem aqui, mas não é tão perigoso assim não. E aí, poxa, ele falou isso na frente da minha esposa, aí que não deu para mim, para eu convencer. Depois meus filhos foram lá, mas eles estavam um pouquinho mais velhos e mais preparados. Mas minha filha mais velha já entrava desde o começo, começando célula. Mas deixa eu só falar uma coisa. Tinha um irmão lá na favela, que era um crente desviado, e ele reconciliou conosco.
E ele estava cheio de Jesus, alegre, feliz da vida. Mas desviou-se e começou nas drogas de novo, na bebida. E eu falei para ele, o nome dele é Marcelo. Falei: Marcelo, você vai voltar para Jesus. Ele falou: não, pastor, não adianta. Eu já fui para casa de recuperação, eu já fui para tantas igrejas. Olha, deixa eu falar uma coisa, pastor. Eu sou um caso perdido. Eu já não tenho pai, mãe, não tenho ninguém nessa vida. É melhor eu morrer mesmo. E o pessoal da favela dizia para mim: ele vai morrer. Ele tem um colega que bebia com ele o dia e noite. O colega dele já morreu, com o fígado estourado. Agora é a vez do Marcelo, você vai ver. Ele vai morrer logo. Isso aí não vai durar muito tempo. Eu falava para eles: ele não vai morrer. Ele vai ser um homem de Deus. Ele vai ser um homem de Deus. E eu lembro, chegando na favela, ele lá na maior bebedice, e eu abraçava e falava: você vai ser um homem de Deus. Ele falava: não, pastor, não tem mais jeito para mim. Mas eu falava: tem sim, você vai ser um homem de Deus. Uma vez, 1h30 da manhã, lá da portaria do condomínio, ligaram: pastor, Marcelo está aqui, ele quer falar com o senhor, só que ele está bêbado. Aí minha esposa falou: amor, você não pode deixar essas pessoas da favela entrar no condomínio, esses drogados e tudo, porque senão o pessoal do condomínio vai começar a brigar conosco. Eu falei: não, fique tranquilo, amor, ele não vai entrar no condomínio, eu que vou sair do condomínio. E eu fui lá fora do condomínio, sentei na calçada com ele, e ele falava: pastor, deixa eu morrer, pastor, deixa eu morrer, por que o senhor ainda acredita em mim? Eu falava: você vai ser um grande homem de Deus, Marcelo. Você vai ser um pastor, Marcelo. Aí olha, interessante. Às vezes ele ligava 2 da manhã: pastor, pode vir me apanhar. Ele estava em outra ponta da cidade. Uma vez minha esposa ficou com tanto medo, que eu falei: vou apanhar o Marcelo. Amor, pode ser uma cilada. Ela foi no banco de trás para me proteger se fosse necessário. Eu podia te contar cada história com o Marcelo, mas deixa eu só contar mais uma. Uma vez, minha esposa saindo da favela, passando na barraca dele, Deus revelou no mundo espiritual. Ela viu uma nuvem negra sobre a barraca dele. Ela chegou em casa e falou assim: amor, porque minha esposa estava no discipulando uma senhora lá na favela. Ela chegou em casa, ela falou: amor, eu acho que é bom você ir lá na favela. Parece que Deus me revelou algo, que o Marcelo está precisando da sua ajuda. Eu vi uma nuvem negra sobre a barraca dele. Eu falei: eu vou agora. Eu fui rápido, ainda bem que fui rápido, que se eu tivesse chegado lá 5 minutos mais tarde, teria sido tarde demais. Quando eu chamei Marcelo, ninguém respondeu. Eu fui entrando na barraca dele. Irmãos, ele estava em cima de um tamborete, e não tinha nada na barraca, só uma rede com um buraco e um tamborete. Ele estava em cima do tamborete, já tinha amarrado a corda, já tinha colocado o pescoço, já estava para pular. Quando eu vi, falei: para! Subi lá e desamarrei a corda. Falei: você? Ele falou: pastor, deixa eu morrer. Falei: não, senhor, você vai ser um grande homem de Deus. Irmãos, para encurtar a história, o Marcelo falava, ele finalmente começou a acreditar em si, que ele podia mudar. Ele falou: o que eu faço, pastor, que eu não dou conta de parar com esses vícios? Eu falei: vem para a igreja assim mesmo. Ele ia para a igreja bêbado, drogado. Eu falei: muito bem, senta aí. Eu sempre deixava um irmão ao lado dele para controlá-lo. Eu falo: fica indo, fica ouvindo a palavra. Irmãos, Marcelo não só se libertou de todas as drogas, bebida, ele recebeu dentes, não tinha dentes, recebeu carteira de identidade, não tinha documento, recebeu um bom emprego. Deus começou a abençoar a vida dele. Ele pôde mudar para fora da favela. Deus deu uma casa para ele. Deus deu uma esposa muito dedicada a Jesus. E um dia, Marcelo falou assim: pastor, quero te convidar para uma comunhão da nossa célula.
Ele era membro da célula, né? Falei, quando que é, Marcelo? Ele falou, no domingo. Nós não tínhamos mudado para um local novo ainda, então nós tínhamos 5 cultos no domingo, eu pregava 5 vezes. Eu já estava pensando uma boa desculpa para falar para ele que no domingo eu não podia ir para essa comunhão. Aí eu ia explicar para ele, Marcelo, não dá, eu prego nos 5 cultos, não dá para eu ir para essa comunhão. Aí ele disse assim, pastor, sabe por que a comunhão? Falei, por que, Marcelo? Ele falou, porque é a festa de multiplicação, pastor, eu vou me tornar líder de célula. Eu falei, eu vou, Marcelo, aonde? Ah, numa chácara fora da cidade. Ai, era meio longe. Falei, mas eu vou assim mesmo. Entre um culto e outro, eu faço um jeito na hora do almoço. Mas eu vou lá sim, Marcelo. Eu preciso estar nesse momento. Irmãos, eu cheguei lá. Era tanta gente, tanta gente. Aí Marcelo falou, pastor, esses aqui vão ser da minha nova célula, que nós estamos multiplicando. Eu que ganhei eles todos para Jesus aqui, pastor. Eu estou discipulando, eles eram viciados que nem eu, pastor. Agora são homens de Deus. Eu comecei a chorar. Aí um dia o Marcelo chega para mim e fala assim, pastor, estou começando uma casa de recuperação. Eu falei, não, Marcelo, amém, você vai ser um dia ter uma grande casa de recuperação, mas isso é difícil. Olha, o governo exige psicólogo, sociólogo, acompanhamento. É uma situação grave, não é qualquer um que pode ter casa de recuperação. Ele falou, pastor, eu já sei todas as leis, e nós já achamos pessoas na igreja, já temos todas essas pessoas que o senhor está falando aí, e já tem até o local, e nós já vamos alugar o local. Você está sério? Tá. Mas tem certeza que vai dar certo? Não, está tudo certo, está tudo, tá, os empresários no final. Irmãos, um dia ele chega para mim, pastor, o senhor pode visitar a nossa casa de recuperação? Falei, posso. Eu falei, onde você quer que eu te apanhe, Marcelo? Ele por telefone falando. Ele falou assim, não, eu vou te apanhar no meu carro. Carro jóia, cara, carro bonito. Eu fui com ele para fora da cidade. Eu fiquei assustado quando cheguei lá, irmãos. Um local lindo, com piscina, com campo de futebol, com uma horta muito grande. Ele reuniu aquele monte de homens e rapazes. E ele falou assim, ele começou a chorar. Ele falou, esse aqui foi aquele cara que eu falei que eu estava me enforcando. Ele tirou a corda do meu pescoço. Ele acreditou em mim, por isso que eu acredito em vocês. Vocês vão ser grandes homens de Deus. Eu acho que não teve uma pessoa lá, tudo era homem, que não estava chorando. E eu, que eu acho que mais chorei, de alegria, de gratidão, ver o meu filho Marcelo ganhando tantas vidas para Jesus. Aí ele me leva de volta para casa. Dessa vez ele entra no condomínio com carro e tudo, parou na frente da minha casa. Aí eu desci do carro, abracei ele, falei, parabéns, cara, estou com muito orgulho de você, pá. Continua sendo essa bênção. Aí eu fui entrar na minha casa e falou, pastor, o senhor viu o decalque? No vidro de traseiro, né, o para-brisa traseiro, um decalque enorme. Falei, não tinha lido não. Decalque bem grande, estava escrito assim, obrigado Jesus e o meu pastor por não desistirem de mim. Oh, glória a Deus. Sabe, queridos, tem um momento em que você tem que olhar bem nos olhos da pessoa. Eu fazia isso sempre com o Marcelo. Fala, você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser muito usado por Deus. Você tem que, esse é o vinho e o óleo, porque o óleo é a palavra ungida. O vinho fala de alegria que vem através dos relacionamentos que o Espírito Santo produz. E esse bom samaritano, ele colocou óleo e vinho nas feridas. Depois, olha o que a Bíblia diz. Depois de colocar óleo e vinho, ele colocou sobre o seu próprio animal. Diga, próprio animal. Isso fala de você abrir mão dos seus recursos.
de você sacrificar, de você se doar, se você se dar. Aí ele fala assim: levou para a sua casa, levou para aonde? Para a hospedagem, hospedaria. Você sabia que naquela época não tinha hospitais em Israel? A coisa que mais aproximava o hospital era a hospedaria. Quando a pessoa era muito doente, muitas vezes eles internavam ela numa hospedaria, para ela ter tratamento 24 horas por dia, para alguém poder ficar cuidando dela. Então ele levou para o hospital. Lembra-se que a célula e a igreja são simbólicos de um hospital. Depois que você ministra que essa palavra de fé, que a pessoa reconcilia com Jesus, depois que você coloca óleo e vinho nela, para continuar cuidando das feridas dela, você tem que levá-la para a célula. Tem que levá-la para a célula. Fala para o seu vizinho: leva os soldados feridos para a célula. E olha que a Bíblia fala: levou para uma hospedaria e tratou dele. Diga, tratou dele. Sabe, queridos, eu lembro uma vez que aconteceu um incidente interessante lá em Santarém. Um irmão, Rony, era um líder de célula, relativamente novo convertido, líder de célula. Ele era um microempresário, só tinha uma motinha. Ele estava andando na motinha dele um domingo de manhã, e ele viu um senhor dormindo ainda, de ressaca, bêbado, na sarjeta. Metade do corpo dele estava na sarjeta e metade na calçada. Ele pegando todo aquele esgoto, aquela lama. E ele viu que tinha muitas pessoas indo para a feira e para a missa, e as pessoas faziam literalmente assim, ó, e rodeavam ele assim. Outros rodeavam, passavam de largo do outro lado, e alguns até iam por cima dele assim. E o Rony estava na motinha dele, ele não conhecia aquele homem, mas aquilo incomodou, ele pensou: não, alguém tem que ajudar esse homem. Então finalmente ele desceu da moto, parou um táxi. O homem ainda estava dormindo. Ele falou para o taxista: me ajuda a colocar esse homem aqui no banco de trás. O taxista falou: não, está cheio de esgoto aí, de lama, vai sujar meu táxi. O Rony falou assim: eu pago mais. Aí o taxista falou: tudo bem, se pagar mais. Aí colocaram no banco de trás. O homem ainda estava dormindo. Aí o Rony falou para o taxista: vai me seguindo. O homem estava dormindo no táxi. Quando ele acordou dentro do táxi, bateu no ombro do taxista e falou: onde você está me levando? O taxista falou assim: eu não sei. Ele falou assim: como que não sabe? Não, tô seguindo aquele cara que está na moto aí, ele que falou que é para seguir. E quem é ele? Também não sei. Aí o Rony leva para a casa dele, para lá, paga o taxista, pega o homem, leva ele para dentro da casa dele, pega uma toalha, uma roupa boa, e dá a roupa para o homem. Fala assim: essa roupa é de presente para o senhor. Lá está o chuveiro, o senhor vai tomar um bom banho e colocar essa roupa. Enquanto o homem estava tomando banho, o Rony colocou a mesa, pôs a mesa, uma boa refeição. O homem sai do banho e agora vai almoçar. Enquanto ele está almoçando, o Rony falou de Jesus para ele. Agora escuta bem, não foi o Rony que me contou essa história, não. Sabe como que eu soube dessa história? Porque o Rony depois ficou crescendo nas células, hoje é um grande pastor. Mas, sabe como que eu soube dessa história? Porque eu faço supervisão das células. Eu pego a célula de surpresa. Então, quando era só poucas células, todo mundo sabia que o pastor estaria passando lá, supervisionando. Agora que tem muitas células, não dá para eu visitar todos. Mas meus copastores, meus supervisores, nós visitamos todos. Mas eu, pessoalmente, não dá para visitar todos. Então eu pego a folha, eu mesmo decido. Vou visitar essa. Eu mesmo decido, porque eu pego de surpresa mesmo. A célula não sabe quando eu vou lá. Uma vez tem uma senhora, eu cheguei lá, quando ela viu o pastor na minha casa, ela desmaiou. Mas porque eu gosto de visitar as células, eu pego de surpresa. E eu tinha falado: vamos visitar. Eu peguei a folha e falei: vamos visitar esse endereço aqui. Fomos lá, casa bonita.
Aí o supervisor que estava me levando para aquele endereço, ele falou: pastor, o líder dessa célula é o próprio anfitrião também. Ele é o dono da casa. E ele que lidera a célula. Eu falei: que joia. A reunião da célula começou. Eu fiquei impressionado. Era uma célula bem heterogênea. Tinha muitos adultos, mas tinha os filhos dele também. E ele e a esposa e as crianças todas adorando ao Senhor. Eles tinham um CD player com músicas de adoração. E era um louvor tão ungido, uma adoração tão ungida. E muita gente na célula. E eu vi aquela família toda unida adorando a Deus. Quando terminou o louvor, eu fiz uma coisa que nem sempre eu faço. Mas eu falei: me perdoe, mas eu preciso interromper. Eu quero ouvir seu testemunho. O senhor é o líder da célula aqui, o dono dessa casa, dono dessa o pai dessa família tão bonita. Quero ouvir seu testemunho. Como foi a sua conversão? Aí ele me contou o testemunho dele. Ele que era aquele homem na sarjeta. Ele que era aquele homem na sarjeta. Glória a Deus. Agora, talvez aqui debaixo do som da minha voz, antes de eu encerrar, deixa eu só fazer uma pergunta. Talvez tenha alguém aqui que você diz: pastor, antes de eu restaurar os outros, eu tenho que ser restaurado. Eu sinto que eu estou um pouco ferido por dentro. Eu vi uma história de uma mulher que ela foi limpar a gaiola, porque ela tinha um passarinho que cantava muito bonito, muito bonito. E ela foi limpar a gaiola com aspirador. Deve ter sido loira, né? Mas você já pode imaginar o que aconteceu naqueles aspiradores grandes americanos. Ela foi limpar a gaiola, chupou o passarinho. Ela, meu Deus, ela desligou o aspirador e foi procurar no lixo do aspirador. O passarinho ainda estava vivo. O passarinho ainda estava vivo, mas tudo arrebentado, né? Sujo. Ela lavou, tirou a sujeira do passarinho, cuidadosamente secou o passarinho e ficou esperando. Passou alguns dias. A amiga dela que estava no telefone perguntou: e aí, o passarinho sobreviveu? Ela falou: sobreviveu. Ele está bem, não morreu não. Ela falou. Aí a amiga dela falou: mas por que você está respondendo desse jeito? Ela falou: sabe por quê? Ele cantava tão bonito, mas ele nunca mais cantou. Ele nunca mais cantou. Sabe, às vezes, não é que a pessoa talvez desviou-se, mas ela era tão usada por Deus, ela era tão abençoada, tão ungida, mas talvez ela passou por uma experiência traumática, que sugou, sabe, como aquele aspirador, a vida de dentro dela, a esperança, os sonhos, e tirou a música de dentro dela. Sabe, alguém disse: pastor, para mim o trauma foi problema na família. Estou com uma situação, aquela pessoa ou eu mesmo, parece que eu não consigo vencer aquele pecado. Pau que nasce torto, até as cinzas estão tortas, pastor. Não é verdade? Pau que nasce torto não morre torto se passar pelas mãos do carpinteiro Jesus. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha irmã, talvez você tenha estado ferido com uma situação ou outra, mas eu estou aqui falando para você que Jesus acredita em você, que o seu rei precisa de você nos campos de batalha. Ele precisa de você, porque Ele te ama e Ele não abre mão da sua vida.